é muito alto, vocês reclamam para eles. Eu não consigo mexer aqui. Bom, pessoal, meu nome é Fernando. Eu trabalho como arquiteto na Percona, com especialização em MySQL e Postgres. Já faço isso há bastante tempo. Comecei a trabalhar com Linux em 2004. E em 2013 eu comecei a trabalhar com banco de dados. E essa apresentação aqui, ela é uma discussão sobre como rodar Postgres em Kubernetes. E teve uma outra discussão hoje de manhã com um colega da Snowflake, o Roberto, eu acho o nome dele, que também deu um panorama na visão dele. Eu vou trazer um pouco da minha visão. E, ao mesmo tempo, é meio que um tutorial. E vocês vão entender por quê. E o objetivo é desmistificar um pouco a questão de quão complicado é o Kubernetes ou não é, né? É claro, se você for fazer ele na unha, assim, começar do zero, on-premise, no teu espaço, no teu data center, aí são várias etapas a mais que você precisa para começar a camada Kubernetes, né? Mas vou chegar lá. Então, no começo, a gente tinha o fogo... Não, estou brincando. No começo, a gente tinha um servidor LAMP. Vocês lembram do servidor LAMP? Era tudo num servidor só, né? LAMP vinha de Linux, que era o sistema operacional que a gente usa até hoje. Aí vinha um servidor web Apache. Tinha outros, ainda tem outros hoje, mas ainda é um dos mais usados, né? MySQL foi o que começou com a internet, deu esse grande empurrão. A questão da replicação no MySQL veio antes do Postgres. Isso deu um gás a mais no começo para ele. E finalmente tinha o PHP, que era a linguagem de programação. E tinha outras, né? O LAMP era só uma forma de simplificar isso. Mas a questão é, quando a gente falava num servidor LAMP, a gente dizia todo o stack rodando num único computador. Que ainda vamos fazer hoje, né? E ainda fazemos em ambientes de desenvolvimento e tudo mais, mas é menos comum em produção. Quando precisava, comprava um computador maior, né? Ou colocava mais memória, ou mais disco com frequência. Trocar processador era mais complicado, aí já precisava trocar de servidor, né? Mas o primeiro nível de escalabilidade era trocar a máquina. E aí o que aconteceu foi que começou a ter uma separação depois disso. Depois que você troca para uma máquina maior, se você for trocar para uma maior ainda era muito mais caro, então não valia a pena. Então faziam o decoupling, né? A separação. Num servidor rodava o banco de dados, no outro servidor rodava a aplicação. Então, essa era, na onda da escalabilidade, essa era a terceira fase, digamos assim. Que a gente está falando há 20, 25 anos atrás. Ainda podemos fazer dessa forma, ainda acontece, mas antes era a norma, né? Esse é o meu ponto. E aí, o grande ponto de quando o sistema começava a ficar lento demais, muitas vezes o problema não era mais o banco de dados, dependendo de como você estava a tua aplicação. O problema eram os servidores web, né? Começava a ter muito mais gente acessando, precisava de ter mais poder de processamento ali. Então, geralmente se aumentava o número de servidores web, colocava um load balancer na frente e distribuía o tráfego assim. Mas o banco de dados ainda era um ou dois quando tinha uma réplica, alguma coisa assim. Um tempo depois disso, começou a ter uma visão um pouco diferente do computador. A gente começou a pensar em segmentar os recursos dentro do computador e criar um nível de isolamento entre os processos de forma a rodar mais coisas. Lembre que os computadores começaram a ficar mais poder de processamento maior, né? Então, quando chegava um ponto que você tinha um computador tal que poderia rodar mais coisas, no começo o pessoal rodava tudo em cima do sistema operacional. E aí era uma confusão, porque quando um processo dava pane, às vezes ele derrubava tudo e tinha um efeito assim. Então, começou-se a usar a tecnologia de virtualização. E no começo era uma tecnologia bem simples, no sentido de isolamento, né? O Solaris tinha o Jail, o Linux tinha o Linux Servers, tinha o OpenVZ, bem no começo, antes de ter E tinha os hypervisors, mas era uma coisa ainda muito de emular a máquina virtual inteira, né? Então tinha um overhead enorme, enorme, enorme para fazer isso. Mas enfim, começou-se a fazer isso dessa forma e isso foi o nascimento do que a gente tem hoje, né? A possibilidade de abstrair onde é que você está rodando o seu programa, está rodando num servidor, mas aonde? Bom, em algum canto de algum servidor. Então criou-se esse monte de camadas rodando
o que hoje a gente chamaria de containers. Naquela época a gente chamava de servidores virtuais, porque não são exatamente containers nesse caso. Containers tem uma característica um pouco diferente. Aqui era um isolamento de processos, basicamente. Tá? O que acontecia é que nos dava essa flexibilidade. Se a gente via que tinha um desses servidores virtuais precisando de um pouco mais de recurso, aquela máquina estava começando a ficar um pouco pesada, a gente manualmente mexia ele e trocava para outro. Né? Até que a VMware depois apareceu de forma a fazer isso de uma forma mais... usando as interfaces gráficas. Né? Depois a gente criou-se para os servidores virtuais também, mas enfim, a VMware é o que todo mundo conhece. Né? Foi nessa época que começou a aparecer o suporte para virtualização nos processadores. Né? Isso foi 2006, mais ou menos. Então, essa troca de servidores virtuais entre hosts diferentes era uma prática que já acontecia naquela época. Né? O que a gente tem que pensar é que um computador são recursos computacionais, como a gente fala. Né? Então, a gente tem o CPU, basicamente CPU, memória e disco. Vou abstrair a rede daqui. Certo? Esses são os recursos que eu tenho para distribuir nos meus programas que estão rodando ali dentro. E sempre aconteceu você ter uma camada de dados externo, um disco externo, um NAS, um NFS, alguma coisa desse tipo, né? Que acessava via rede. Isso tem desde de muito tempo. Né? O grande problema disso é que era extremamente lento. Extremamente lento. Então, se você tivesse que ter uma aplicação que escrevia nesse seu storage aqui remoto, pode ter certeza que seria um problema. E com um banco de dados, gente, um dos principais fatores é o acesso de leitura e escrita no banco, dependendo do que está fazendo. Né? A gente pode procurar um certo equilíbrio entre memória e disco. Se você tem muita memória, você vai acessar menos o disco, então meio que traz esse equilíbrio. Mas se você tem pouca memória, mas tem um disco extremamente rápido, às vezes é até mais interessante. Sabe? Enfim, os recursos de um computador, e a gente distribuía eles de acordo com o que estava rodando. Né? Então, essa camada de dados, de storage via rede fica um pouco de fora dessa perspectiva inicial. Com Kubernetes, a gente tem três coisas que juntam isso. Essa camada de virtualização que eu falei, que a gente estava explicando até agora, a automação desse processo de flexibilização, migrar um container para outro, e o orquestramento, que seria as regras que definem como fazer. Porque até então era um operador humano quem fazia isso. Né? O sysadmin, ou junto com... Era mais o sysadmin que fazia. Tem que migrar isso para cá, migra, volta. Às vezes tinha uma janela de manutenção para fazer, porque tinha que atualizar a DNS e tudo mais. Mas Kubernetes veio para tentar simplificar esse processo. Então, junta virtualização com automação e não sei se esse verbo existe, orquestramento. Né? Vamos chamar de gerenciamento dessas ações. Então, quando se fala em Kubernetes, se fala em cluster. Um cluster de Kubernetes é um conjunto de servidores que atuam como hosts. Eles são hosts e eles vão hospedar aplicações no formato de pods, como a gente vai ver em um momento. Mas ainda dentro de um cluster Kubernetes, a gente tem uma outra divisão, que a gente chama de node pool. Isso aqui eu vou voltar no final da aplicação, mas o que eu quero que vocês retenham é o seguinte. Eu posso ter vários node pools dentro de um cluster Kubernetes. Então, imagine que um cluster são essas 16 máquinas. Eu tenho 16 nodos, que a gente chama de nodes, né, no meu cluster Kubernetes, mas ele está segmentado em 3 node pools diferentes. Eu preciso lidar com isso? Não, eu posso simplesmente ignorar essa informação, mas eu posso também usar ela a meu favor, como a gente vai ver depois. Tá? Então, recursos de novo. Meu cluster Kubernetes tem a quantidade de recursos que é a soma de todos os meus nodos ali dentro. Então, quando eu tenho um cluster com
10 máquinas e cada máquina tem 4 cores, eu tenho 40 cores disponíveis no meu cluster Kubernetes. Essa é a visão que se tem nesse nível de abstração. A gente tem que começar a parar de pensar um pouco na forma tradicional, como a gente vê, e começar a pensar em recursos. E os dois recursos que mais importam, nesse caso, é CPU e memória. Porque o disco, obviamente, você tem um disco local no teu servidor, né? Mas o disco é o tipo de coisa que quando é local, para você migrar, você precisa fazer uma cópia daquilo e levar para outro lugar. Então, quando a gente fala em disco em servidor Kubernetes, é mais para hospedar o sistema operacional e toda a camada de Kubernetes em cima dele, né? As aplicações não estão em disco, elas estão rodando ali, mas estão rodando em memória, né? Por isso que não se falava, alguns anos atrás, era uma heresia se falar em banco de dados rodando em Kubernetes. Porque Kubernetes foi feito by design, né? O projeto de Kubernetes era para aplicações stateless, né? Se não tinha que salvar nada em disco. O que é uma aplicação stateless? Um servidor web, por exemplo, né? Tá, eu vou escrever meu log do que está acontecendo ali, eu vou escrever em algum lugar, vou escrever num disco e tudo mais, mas a aplicação em si, ela não gera nenhuma informação que não vai ser escrita aonde? No banco de dados, que não ficava no Kubernetes. Então, como o Kubernetes teve esse design inicial de ser stateless, quando se começou a falar em botar o banco de dados dentro do Kubernetes, como é que eu vou resolver isso? Porque eu não posso ter um banco de dados stateless. Até tenho, né? Mas ele não tem alguns que a gente usa que são secundários, como camadas de cache, né? Que eu vou ter tudo em memória. Posso ter o Redis, tudo em memória. Eu levanto tudo, coloco tudo em memória e é isso, né? Então, de novo, quando a gente fala em recursos, a gente está falando sobretudo em CPU e memória. Nossa, estou me sentindo uma estrela. Valeu, obrigado. Então, desculpa, ficou meio assim. Eu paro para pensar, no meu cluster eu tenho uma quantidade X de CPU e eu tenho uma quantidade X de memória. E esse CPU e memória eu vou distribuir na minha aplicação. Como é que eu vou distribuir isso? Vamos falar nisso em um momento, mas a questão é, as minhas aplicações que rodam no meu cluster CPU, elas consomem memória e elas consomem CPU. E eu coloco dessa maneira para vocês pensarem que eu não sei onde é que nesse momento está rodando essa aplicação aqui. Ela vai estar rodando, obviamente, em um dos hosts, em um dos nossos Kubernetes, né? E ela vai estar usando o CPU e memória daquele host específico, né? Eu não consigo pegar e usar a memória de um host e CPU do outro na mesma aplicação. Não tem como. Mas a gente abstrai nesse nível, né? Então, a camada de dados, quando eu preciso ter alguma coisa que vai persistir, e eu preciso escrever em disco e que aquilo fique acessível, eu escrevo na minha camada de storage, que é externa. São também outros computadores, mas vamos pensar numa quantidade exorbitante de discos, né? Com um grau de alta disponibilidade, que se eu perco aquilo ali, eu vou ainda ter acesso aos dados em outro lugar, mas que é compartilhada por todas as aplicações. Então, quando eu estou rodando a minha aplicação num servidor que está precisando de usar dados persistentes em disco, como um banco de dados, e eu estou rodando em tal servidor aqui, e esse servidor, vamos pensar que é um servidor, eu coloquei um servidor web aqui, vamos pensar que ele está usando esse storage, e eu tenho um problema com esse nodo, ele, sei lá, dá uma pane no nodo, o que acontece? O Kubernetes vai pegar essa minha aplicação que estava rodando aqui e vai mover ela para um outro lugar. Então, ele migrou as aplicações para o outro. E aí vai apontar a camada de dados aqui para o novo computador, vai montar, né, os dados nessa partição aqui onde está o meu container com a aplicação e vai apontar ela para o domínio. Então, em termos de serviço, o usuário vai continuar acessando o serviço via o domínio e agora ele vai ser direcionado para uma aplicação diferente, mas essa aplicação ainda vai conseguir acessar os dados que estão em disco, né? O grande lance assim, desse modelo é que, da mesma forma como eu tenho uma aplicação aqui, eu posso migrar, eu posso facilmente ter uma segunda aplicação com outro acessando dados que podem ser replicados num outro lugar,
poderia ser um data center em outro lugar, para disaster recovery ou simplesmente distribuição de carga, né? E colocar um load balancer na frente. Então, por exemplo, isso é muito comum hoje em dia, que uma grande aplicação ela vai ter clientes no mundo inteiro, mas se o cliente está acessando esse domínio aqui na Europa, ele vai direcionar, o load balancer vai direcionar ele para um grupo de servidores, talvez localizados na Europa. E se está no resto do mundo, vai para o outro lugar, né? Então, a base do Kubernetes, assim, quando a gente pensa em colocar uma aplicação no Kubernetes, esse load balancing. Sem o load balancing, nem faz tanto sentido, porque aí você não tem alta disponibilidade, que é uma das assim, principais carros-chefe na hora de vender a solução. E, da mesma forma, eu posso ter o meu banco de dados. A minha aplicação funciona exatamente da mesma maneira, né? Essa solução, essa abordagem aqui. Tá. Quando começou o Kubernetes, era uma série de scripts que a gente usava para fazer alguma coisa que fosse customizada, por exemplo. Hoje a gente tem Ansible, né, que a gente usa para Terraform, que a gente usa para fazer automação de uma série de coisas. E se usava soluções parecidas com o Kubernetes. Então, se eu ia colocar um Postgres rodando em Kubernetes, eu ia lá e tinha uma coleção de scripts para me ajudar a fazer essa gestão de rodar o Postgres no Kubernetes. Só que o que aconteceu foi que esses scripts começaram a ficar cada vez mais especializados e mais complexos. Em vez de a gente começar a manter isso de forma manual, criou-se uma camada que roda por cima do Kubernetes, que a gente chama de operator, né? Que basicamente seria, como é que eu posso pegar precisa de mim e codificar ele numa série de algoritmos e fazer todas aquelas tarefas que ele fazia automatizadas, especificamente para uma função. Um operator é extremamente especializado. Então, eu vou ter um operator para MySQL, eu vou ter um operator diferente para Postgres, eu vou ter um operator diferente para cada tipo de serviço que eu quero colocar. E, muito embora a base seja a mesma, a gente sabe que o Postgres funciona de maneira extremamente diferente do MySQL, na forma de tudo, né? de tudo. Então, o operator é essa forma de simplificar a execução de aplicações no Kubernetes de forma facilmente replicável. Esse é o ponto. E aí, para Postgres, a gente tem uma série de operadores. Eu listei alguns aqui, mas são alguns poucos. Inclusive, esse Crunch Data aqui é o que o Roberto estava comentando na palestra de hoje de manhã. E o da Percona, na empresa que eu trabalho, ele foi um fork desse aqui. Então, alguns anos atrás, a gente começou com essa proposta de fazer um operator e estudamos vários deles, conversamos com vários deles. Às vezes, no mundo open source, a gente tenta fazer parcerias com algum e seguir dando continuidade. Às vezes, essas parcerias elas não são viáveis por uma razão ou por outra. Aí acontece um fork. A gente fez um fork do Crunchdata e desde então a gente tem um operator que é baseado no deles, mas que há uns 3 anos seguiu um caminho diferente. E é sobre esse operator que eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês hoje. Essa é a parte que entraria na parte do tutorial que eu comentei no começo. E qual é o objetivo? O único objetivo é vocês verem que pode ser bem fácil vocês experimentarem usar um Kubernetes, o Postgres no Kubernetes, através de um operator como o do Postgres, como o da Percona. E as etapas que a gente usa para o da Percona, elas são diferentes dos outros, mas não tão diferentes assim. Basicamente, são 3 etapas diferentes e a primeira é comum para todos eles. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa é a gente precisa começar com o cluster Kubernetes. E essa etapa, eu acho que de uma certa maneira é a etapa que mais falha nas tentativas que as pessoas fazem de experimentarem Kubernetes. Por que elas vão tentar? Elas vão tentar rodar um Kubernetes na infraestrutura delas. Elas vão tentar usar máquinas virtuais para começar esse processo e tudo mais. E pode ser extremamente complicado você conseguir chegar ao ponto de você criar um cluster Kubernetes disponível.
Então, o que eu aconselho as pessoas é tentarem começarem com os sistemas disponíveis no cloud. Ah, não tem problema. No cloud, tem formas de você conseguir voucher para testar as coisas. Se você usar as instâncias menores, muitas vezes elas são gratuitas, mas isso aqui te dá um passo adiante, né? Então, começar testando o Kubernetes rodando num desses serviços cloud. A Azure tem isso aqui é como eles chamam, é o nome do produto deles, né? Eles chamam de Engine Kubernetes, a engine que roda o Kubernetes na Azure é AKS, assim como na AWS é AKS, na Google Cloud, no GCP é GKE e assim vai. Aí tem o OpenShift, que é o que o pessoal da Ingram estava explicando na palestra deles agora há pouco. É uma parceria com Red Hat e IBM, é open source, é open source também, mas seria para você fazer isso na sua infraestrutura, né? E tem o Minikube, que se vocês forem tentar no computador de vocês, é por aí que vocês deveriam seguir, porque é o mais simples de implementar, de emular um ambiente Kubernetes numa única máquina, por exemplo. E no Minikube tem o NDBV, que é uma solução que um colega meu de trabalho fez para testar, simplesmente testar, baseada no Minikube, que torna ainda mais fácil você testar isso localmente. Mas, de novo, eu acho que vocês deveriam testar num cloud provider, pela simplicidade que é essa questão, né? E vários outros. Então, a primeira etapa é você ter um cluster Kubernetes disponível. Vamos dizer 3 nodos, tá? 2 já daria para começar, mas vamos dizer 3, porque 3 você tem quórum ainda. Se você perde um deles, você ainda tem 2. Se você tem 2 e perde um, você fica com metade. E aí você perde o quórum, né? Você não está mais no espaço majoritário, você está no espaço minoritário, porque metade é considerado menos da metade ou a metade. Uma cópia do operator que você vai usar, e aí é uma questão de fazer o deployment do operator para ele subir o teu cluster Postgres em cima do cluster Kubernetes. A gente fala cluster em várias camadas diferentes, né? E nessa explicação aqui, eu vou usar o material da Google. Já foi 30 minutos? É isso? Na Google Cloud, a gente faz subir um cluster, desde que vocês tenham uma conta, né, em 3 etapas. A gente faz a autenticação, cria o cluster aqui, eu defino onde vai estar o meu cluster com o meu projeto, o tipo de máquina, que define os recursos, né, e o número de nodos aqui. Tá? E aí ele vai criar aquele cluster com 3 nodos. Aí eu pego as credenciais e salvo. Essa é uma forma de fazer isso automaticamente. Eu obtenho as credenciais de acesso àquele cluster. Segunda etapa, eu pego uma cópia do operator. No caso do operator da Percona, ele está no GitHub. Então, é open source também, obviamente. Vocês fazem uma cópia desse localmente e no diretório. E aí, a terceira e última etapa, eu vou fazer o deployment desse cluster. E aí são 2 passos, 3 passos. Esse primeiro aqui não conta. Esse aqui é mais ou menos, eu vou... Vocês viram que nessa primeira etapa, todos os comandos que eu usei foi G-Cloud. Se fosse AWS, seria o AWS CLI. Cada uma tem o seu, né? Isso aqui é extremamente específico para onde você está rodando. Esse aqui não é. Esse aqui é o mesmo. Então, daqui para baixo, não importa onde você vai estar montando o seu cluster, as etapas vão ser idênticas. Tá? Então, nessa aqui eu só vou, mais ou menos eu vou linkar no meu kubectl as credenciais que eu peguei aqui em cima. Tá? E aí, 2 etapas. Tá, peraí, mais uma. Tá, eu crio o namespace. Isso é meio que opcional. Eu poderia rodar o meu cluster no namespace padrão, o default. Né? A gente tenta isolar isso um pouquinho, rodando o cluster, criando o cluster no namespace, digamos assim, próprio, né, específico. Nessa primeira etapa aqui, ou quarta etapa, mas enfim, essa é que importa, eu vou estar subindo o meu operator, que ele nada mais é do que uma aplicação que vai fazer o orquestramento. Né? E na segunda etapa, eu vou subir o meu ambiente Postgres aqui, que vai ser feito pelo operator que eu acabei de subir. Então, vamos de novo de forma mais etapa por etapa. Na primeira,
eu criei o meu cluster no GCP e aqui está as características dele, ó, exatamente as mesmas daqui de cima. Né? E aqui é uma outra forma de ver qual é exatamente o nome que foi dado para cada uma das máquinas e os IPs e tal. Na verdade, você nem precisaria saber isso. E aqui é só chamando a atenção de que essa máquina aqui foi a que eu escolhi, eu poderia ter escolhido uma outra aqui em cima. Né? Mas essa aqui, ela tem 4 CPUs virtuais e 15 GB de memória. Tá? São 3 máquinas, então tem 3 vezes essa quantidade de recursos. Isso é o que o meu cluster Kubernetes tem disponível. Certo? Segunda etapa, muito simples, eu só faço uma cópia do meu operator, e a terceira etapa é onde eu vou realmente começar a fazer as coisas. A identificação aqui é como eu me autentiquei no Google Cloud. Então, eu estou dando a minha conta, né? Então, eu estou dando para o kubectl, que é a ferramenta local, que eu vou fazer a maior parte das minhas operações no Kubernetes com ela. Eu estou passando essas credenciais para ele. É isso que eu estou fazendo aqui. Criando um namespace. E aí, estou subindo o meu operator. E o meu operator, ele aparece aqui com primeiro pod rodando no meu cluster Kubernetes. Tá? É primeiro elemento. Depois, eu posso subir o meu ambiente inteiro, que são vários outros pods, e é controlado por esse arquivo aqui. A maneira mais direta da gente fazer qualquer tipo de customização, tanto no ambiente Postgres que a gente está rodando, através desse operator, é editando esse arquivo aqui e repetindo esse comando aqui. Tá? É isso que a gente vai fazer no restante dessa apresentação, em diversos momentos diferentes, ou pelo menos eu vou colocar. Então, é a única maneira? Não, não é a única maneira. É simplesmente a maneira mais direta, porque é um arquivo que você mantém e que você modifica da maneira como você quer. Obviamente, se eu tenho um colega de trabalho que precisa manter esse cluster aqui também, e ele não tem acesso a esse arquivo, que eu estou guardando ele vai criar esse arquivo de uma outra forma ou fazer as modificações editando cada parâmetro de forma mais dinâmica. Também é possível. Tá? Depois que eu rodei esse comando aqui, ele subiu todo o meu ambiente Postgres. Eu vou explicar isso no próximo slide. Então, infelizmente a definição não é tão boa, né? Mas o que eu quero que vocês retenham é o seguinte: esses 3 primeiros aqui, ó, são pods que está escrito instance. Instance 1, instance 1, instance 1. Mas esse identificador aqui é o que diferencia eles. Tá? Embaixo eu tenho 3 PID bouncers, que são os connection pooling que a gente usa muito com Postgres. Né? Não é necessário, eu poderia configurar o meu para não usar isso aqui, e aí eu teria menos desses 3. Aí eu tenho esse outro pod aqui, que é o Ripple Host, que é onde eu guardo, onde eu rodo o meu PD Backrest, que é o sistema de backup, né? E que é utilizado para arquivamento de walls também. E finalmente esse aqui vocês já tinham visto, que é o operator, o primeiro que eu rodei. Então ele aparece nessa lista de pods. Por que eles estão diferenciados por cores aqui? Porque cada cor representa um nodo Kubernetes diferente. Tá vendo? O primeiro está num, e esse outro, esse PID Bouncer está hospedado aqui também, e são os únicos 2. Esse azul aqui, ó, eu tenho 4 coisas nele, hospedadas nele. Por que eu não tenho 2 instâncias de Postgres no mesmo cluster? Bom, porque não faz sentido, né? E eu tenho uma regra que diz, absolutamente nunca faça o deploy de uma instância Postgres se o host já estiver hospedando uma outra instância de Postgres. Isso é uma coisa básica e é uma regra definida no meu operator. Tá? Então, vamos pensar nesse azulzinho aqui. Acho que eu mudei os nomes aqui, mas esse aqui, azulzinho seria esse aqui. Ó. Esse aqui é o meu nó, tá vendo? E eu tenho 4 instâncias rodando nele. A instância 1, que é o Postgres, o PID Bouncer, o Ripple Host e o operator. Isso aqui é um elemento que a gente chama de pod. E pod em Kubernetes é um conjunto de containers. Tá? Então, de novo, o meu operator tem uma regra que define quais os pods que ele vai rodar e como são compostos esses pods. Então, esse pod aqui, instância, ele tem 4 containers: database, PID Backrest config, replication, certification copy. É uma forma de isolar diferentes processos e arquivos que eu preciso para rodar a minha instância separada. Tá?
E esse isolamento, de novo, vocês não precisam necessariamente saber como funciona. Ele está ali, ele vai funcionar dessa maneira. O PD Bouncer são só dois, o Repo Host também, e o Operator é um único, só roda o Operator. Então, de novo, eu tenho 3 nodos Kubernetes, cada um rodando 4 pods, e 2 a 4 pods, né? Nos outros eu só tenho um instance e o PD Bouncer, e cada pod eu tenho essa coleção de containers específicos aqui. Como é que eu acesso o meu Postgres? Eu acesso o meu Postgres através de um ponto de entrada, que a gente chama de Service Entry Point. Mas quando a gente tem um Kubernetes, a gente pode rodar esse comando aqui, o kubectl get services, e a gente vai ter a lista de pontos de entrada que ele nos dá, nos possibilita. Esse aqui, ó, o Cluster One AGA, é a porta de entrada de alta disponibilidade. Quer dizer, não importa qual a situação da configuração atual, se eu me conectar aqui, eu vou ser direcionado ao meu Postgres Primary. Então, para escrita, é aqui que eu conecto. Tá? Eu poderia conectar aqui também, é uma outra forma, com uma outra intenção. Então, cada um deles nos leva a algum lugar. Se eu usar o Cluster One PD Bouncer, eu vou passar pelo Connection Pooling. Tá? Eu vou ter um intermediário. Em algumas aplicações, eu preciso que eles criem, digamos assim, conexões de banco de dados, um número muito elevado para o Postgres rodar isso de uma forma legal. Então, já vem com isso montado. Tá? Eu vou acelerar um pouquinho só. Então, algumas coisas vão ficar meio ilustrativas, assim, mas acho que não tem problema. Já vem com password definido. E tem um outro comando que eu recupero o meu password, né? E aí, posso conectar para testar o meu Postgres, criando um container, que é o meu Postgres com client, né? Só o command line, e eu posso conectar usando ele, né? Usando aqui, eu estou usando o Entry Point Cluster One AGA. Óbvio, se você estiver rodando uma aplicação no seu cluster Kubernetes, você vai configurar ela para acessar esse domínio aqui, usando esse password aqui, né, que você vai encontrar aqui. E é isso. Se a sua aplicação estiver rodando dentro do mesmo cluster Kubernetes, como eu acabei de rodar uma aplicação aqui, é só isso que precisa. Então, não é exagero dizer que desde que você tenha conta no seu cloud provider, criada lá, tem acesso a ela. Né? Dá para montar um ambiente desses, subir um ambiente desses em 5 minutos. Parece bobagem, mas é assim. E em testes eu faço isso com frequência. Rodo, apago, começa um outro, e é tão rápido que de um dia para o outro eu posso simplesmente decidir, não, eu não vou deixar isso rodando a noite inteira e consumindo recursos que eu não vou usar. Eu vou apagar tudo e de manhã eu começo tudo de novo. Porque em 5 minutos eu tenho ele. Então, recapitulando, essas 3 etapas aqui nos fazem subir um cluster Kubernetes. Certo? É relativamente simples, né? O que diferencia um operator do outro, além da forma como ele funciona, é as facilidades que ele te traz. E o que eu mais gosto, parece até bobagem, assim, o que eu mais gosto de função é que ele vem com um sistema de backup incorporado e funcionando ali. Então, quando eu subo um ambiente desses, ele já está fazendo backup todo dia para mim automaticamente. Eu não vou perder isso. Né? Então, eu posso configurar a frequência que eu quero dos backups, o tipo de backup que eu quero. Isso aqui é comparativo a um cron job. Né? Literalmente é um cron job abstraído. Né? E o backup que vem é o PD backrest. Então, se eu conectar naquele pod, repo host que eu estava falando, no container principal dele que chama PD backrest, e rodar um PD backrest info, é a mesma coisa de eu estar num servidor PD backrest e recuperar as coisas ali. Exceto que eu não vou fazer isso, porque o operator dá outras formas de eu acessar um backup desse tipo. Né? E vem já com a possibilidade de eu fazer backups locais. Em locais, eu quero dizer dentro do ambiente Kubernetes, né? Que eu posso pegar um outro storage separado, que é criado automaticamente, e salvo meu backup ali, mas eu posso configurar um repositório em outro lugar da nuvem, qualquer outro object store
que seja compatível com o protocolo S3, né? Aqui eu estou salvando backups também na Amazon, no S3 da Amazon. Porque, de novo, não importa se o meu cluster está rodando no Google, eu posso ter os meus backups onde eu quiser, desde que seja acessível com o protocolo S3. Né? E aqui explicando os detalhes, tá vendo? Eu crio um outro YAML file, que é esse modelo de formato, para criar um backup local, se eu quiser. Ou para configurar, nesse caso aqui eu estou configurando as credenciais para acessar ele, que precisa. Então tem vários detalhezinhos assim de como é que eu configuro as coisas. Bom, eu tenho que criar um arquivo YAML file e executar ele para ele ser absorvido pelo operator. Então eu faço isso em diversos momentos. E aqui, se eu quiser criar um backup na hora, no momento, eu crio um arquivo, eu digo onde que eu quero que, em qual dos dois repositórios que eu quero que ele faça, e eu executo esse YAML file aqui, eu aplico, né, as modificações previstas nele. Então, essa é uma forma que eu posso também automatizar de diferentes maneiras, mas que é, digamos assim, a API que funciona para acessar esse tipo de coisa. E para mim fazer um restore é o caminho inverso. Eu crio um arquivo assim também, mas eu digo, não, eu quero fazer um restore de um backup tal, ou de um backup que aconteceu, que cobriu um certo período de tempo, e ele vai refazer todos os nodos Postgres, restaurando o backup no lugar deles, né? De forma transparente. Né? Obviamente, o serviço fica disponível nesse momento, a gente está desligando tudo, restaurando tudo e colocando para cima de novo. Então, segunda feature, talvez devesse ser a primeira, mas eu coloquei como segunda, a alta disponibilidade e disaster recovery. Gente, desculpa os slides, eu estou recebendo a apresentação que eu fiz ano passado, porque essa é uma palestra tampão, assim, me pediram para cobrir um colega que não pôde vir, então eu estou reaproveitando os slides, só alguns deles que eu traduzi. Mas alta disponibilidade é com Patrone. Vocês conhecem o Patrone? Como funciona, mais ou menos? Teve algumas apresentações aqui, né? Então, por baixo do pano, é o Patrone quem faz a gestão de alta disponibilidade no operator, nesse operator especificamente. Então, eu posso acessar o Patrone como eu acesso em outro lugar, né? Com o Patrone listctl eu posso listar, posso descobrir qual é o meu líder, qual é o meu primary. Eu posso, se eu apago o meu se eu apago propositalmente o meu primary, ele vai eleger um novo, né? E é o que aconteceria num momento qualquer de que a alta disponibilidade é necessária. Para disaster recovery, claro, a primeira linha de disaster recovery geralmente são backups, né? A gente restaura backups, mas em algumas soluções isso é um tempo que não convém usar, então a gente tem que ter um ambiente inteiro disponível em outro lugar e a gente faz o failover. Basicamente o que a gente faz é apontar o nosso domínio para essa outra infraestrutura, né? Então, assim como eu tenho o meu cluster primário, que é um cluster Patrone, eu posso ter o meu cluster secundário, que a gente chama de standby cluster, né? O Patrone suporta isso aqui e o operator também, né? Então, tem duas formas de fazer esse standby cluster. Via streaming replication, que é a mais tradicional. Então, esse cluster aqui tem um primary, e esse primary está replicando desse cluster aqui através desse entry point aqui, que chama cluster run replicas. Ou seja, se esse aqui é o meu primary no cluster run, no cluster principal, o meu cluster secundário está replicando através desse nodo aqui ou desse nodo aqui, que são as duas réplicas que eu tenho, né? Alternativamente, eu posso manter o meu standby cluster através de uma replicação via wall file. Então, o que acontece? Todos os meus arquivos walls, eu estou arquivando eles em algum momento, né? E esse arquivamento, quando eu configuro um repositório remoto via S3, eu estou mandando os meus arquivos para lá. E se eu estou mandando os meus arquivos para lá, eu posso configurar o meu cluster para replicar desses arquivos aqui. A diferença é que vai ter um delay, né? Esse cluster aqui vai estar tão atualizado quanto o último arquivo wall que foi arquivado aqui, que não é o último rodando aqui. Então, tem um lagging garantido nesse tipo de abordagem. Escalabilidade. Como é que eu faço a minha escalabilidade? Tem vários tipos aqui, né? Uma coisa é o disco. 10 minutos, Cutuca quando for 5, hein?
cutuca de fogo. Para aumentar o tamanho do meu disco, eu posso simplesmente estender ele, tá? Desde que o meu storage class permita essa função. E estender ele é simplesmente, eu vou dizer que em vez de 1 GB de storage, agora eu quero que seja, eu quero que seja 100. Né? Então eu defino na minha CR YAML file aqui, aplico ela e toda a minha capacidade aqui muda. Não importa as máquinas que vocês estiverem usando, o ambiente Postgres de vocês vai ser tão performante quanto for performante o storage, o nível de storage remoto. A maior parte dos problemas de performance que eu já trabalhei com clientes foram clientes grandes que não botaram na cloud, colocaram no seu ambiente data centers enormes com equipamentos ultramodernos, mas que o storage class que eles trabalharam, digamos assim, eles não trabalharam o suficiente. Então, cara, quando o teu storage ele não te entrega, não adianta, vai ser lento, né? Essa é a questão. Então, esse é o ponto principal de performance em Kubernetes que eu já vi, é sempre relacionado ao storage. Para escalar recursos computacionais como memória e servidor. Esse é um outro erro que a gente vê com frequência. Eu posso definir qual é o mínimo de CPU e memória que eu quero que cada um dos meus pods tenha, mas eu posso restringir quanto que eu quero de memória e CPU, quanto que eu quero que eles utilizem. E isso não faz sentido. Eu não devo restringir isso aqui. Porque no final eu vou estar limitando a minha aplicação de acessar um recurso que está ali disponível. Se não estiver disponível, ele não vai poder acessar. Então isso já é suficiente. Via de regra é assim que funciona. Não definam limites para os recursos de vocês. Escalar horizontalmente, eu posso adicionar um nodo a mais no meu sistema. Eu mudo o número de réplicas de 3 para 4 e ele vai criar uma outra réplica. Desde que o cluster Kubernetes de vocês tenha 4 nodos, pelo menos. Se ele tiver 3, isso não vai funcionar. Certo? Monitoramento via PMM. PMM é um aplicativo da Percona, que também é open source, baseado no Grafana e no Prometheus, que faz a integração disso tudo. Então, ele tem compatibilidade com o Operator, é fácil de fazer. Esses slides vão estar disponíveis, vocês podem olhar depois. Mas, basicamente, eu aponto ele para o servidor PMM que eu acabei de criar com Helm Chart, que é uma outra forma de criar as coisas. E aí, uma vez que eu tenho essa integração feita, e assim, vocês não têm que fazer isso tudo, eu só estou colocando os detalhes para vocês verem como é o caminho que se segue. Ele vai aparecer lá. Então, aqui eu estou criando um ambiente de teste, que é um outro, configurando de uma forma básica o meu servidor. E a ideia era mostrar para vocês como é que funciona a nível de performance. Tá? Eu criei um container Sysbench, coloquei ele para rodar, tá? Fiz uma data population, né? Preparei ele primeiro, e depois coloquei ele a rodar 2 tipos de workloads. Um que eu mandei para o primário e um que eu mandei para as réplicas. Né? São 2 processos rodando diferentes, que distribuíram de acordo com essa distribuição do cluster que é primário e do cluster que é secundário. Então, no primário eu tenho escrita e alguma leitura. Então, o meu nível de CPU é X, o nível de, nossa, não dá nem para ver, mas de throughput é 1, né? E nas minhas réplicas é diferente, porque eu estou distribuindo um tráfego de leitura que é menor da mesma forma, de acordo. Né? Eu quero chegar no slide final, ainda tenho 5 minutos. Aqui é só mostrando os gráficos de CPU, qual é a diferença do primário para os outros dois, baseado naquele ambiente ali, naquele teste. Né? Tá, essa parte talvez mais importante. É fácil de implementar e de recomeçar, reciclar isso. Né? Então, você vê, para mim apagar esse cluster, tudo que eu tenho que fazer é apagar um delete no meu CI YAML file, e aí eu apago toda a parte do meu ambiente Postgres. Continua o meu operator rodando lá. Mas se eu quiser, eu posso apagar o meu cluster Google Cloud, e aí ele apaga tudo. Né? Todo o cluster Kubernetes. Não tem vendor lock-in, porque eu posso rodar ele, não importa qual ambiente Kubernetes eu tiver. E se eu quiser migrar para um outro, eu migro para um outro também. Bem,
disponibilidade, disaster recovery, backups, connection pooling, tudo isso está integrado nele, né? E eu posso rodar a minha aplicação com o meu banco de dados no mesmo ambiente. Tem uma comunidade chamada DOK, que é Data on Kubernetes, e ela está especificamente olhando para as aplicações que são stateful, como os bancos de dados, e vendo como melhorar essa parte de integração com persistência de dados. Então, isso é uma realidade. Quais são as partes negativas, né? Qualquer erro que acontece ali é mais complicado de entender o que está acontecendo, o que está causando esse erro. Então, se a equipe não tiver um conhecimento com Kubernetes, não é uma boa botar isso em produção. Mas ainda é uma boa testar isso. E como prototipagem, desenvolvimento, ambiente de desenvolvimento, sabe? Isso é muito legal, porque é muito fácil de colocar para funcionar. De novo, dá para criar um novo para uma equipe que está começando agora, vai usar 2 dias, 3 dias, depois destrói tudo e você pagou por 3 dias de recursos no cloud. Né? Aqui é explicando como é que usa os logs, né? Como é que acessa os logs. Mas a gente não tem controle total dos servidores, no sentido de que vocês têm que entender que o que vocês têm é uma porta de entrada para o banco de dados. Tá? É isso que persiste. Aquele entry point que eu mostrei lá, o cluster 1 HA, é o banco de dados de vocês. É assim que vocês acessam. Não dá para fazer carinho no servidor, não dá para... Tudo é mais complicado, né? Mas o objetivo é justamente isso, abstrair toda essa camada. Então, o que a gente faz, o que eu queria voltar, e ainda vou voltar lá no começo, é... Como o ambiente Kubernetes é um ambiente dinâmico... Eu tenho mais que 5 minutos ainda? Ah, tá bom. Como é um ambiente dinâmico, eu não tenho controle, o Kubernetes pode migrar o meu pod com o meu Postgres primário para outro nodo. Isso vai ter uma interrupção de serviço até ele fazer o switchover. Né? Eu tenho uma forma de proteger isso, que é definindo um node pool. Lembra, tem o cluster Kubernetes, tem os meus nodes pool. Eu posso ter um node pool dedicado só para os meus servidores Postgres, minhas instâncias Postgres. Então, eu vou ter uma instância Postgres rodando num, uma outra no outro e uma outra no outro. E como nenhum outro pod tem direito a acessar esse node pool, eu não vou ser expulso dele, porque ele é meu. Né? Então, bancos de dados, a gente pode trabalhar isso, é uma forma de simplificar, proteger o teu ambiente de banco de dados num Kubernetes. A gente não tem controle total da configuração, dá para instalar extensões Postgres, tem algum malabarismo para isso, algumas mais fáceis do que outras. Então, é isso que estou querendo dizer aqui. Né? E era isso. O Percona Everest é uma ferramenta que também é open source, que ela, digamos assim, é uma alternativa para o RDS. Se você tem uma empresa que precisa usar muito disso, você quer dar esse ambiente Kubernetes para ele de forma com interface gráfica e tudo mais simplificado, dá para testar o Percona Everest. Tá? E se tem alguma mostrando aqui, é uma interface como você vai encontrar em outras. Eu crio o meu cluster Postgres, que eu quero com 3 nodos, tal versão, no seu ambiente. Isso é para você colocar no seu ambiente Kubernetes. E o seu ambiente Kubernetes pode ser no cloud, pode ser usando um Amazon, um GCP da vida. Né? E era isso. Perguntas? Manda pergunta. Tem pergunta? Oi? Pode. Obrigado. Obrigado. Gente, vocês têm que perguntar. Tem 3 minutos para perguntar alguma coisa. As histórias tristes que eu tenho. É. Acho que a anedota mais interessante é o seguinte: a gente vê essas grandes empresas lá fora, né? E eu trabalho para a Percona, que é uma empresa que fica nos Estados Unidos, e a gente atende gente no mundo inteiro. Né? E essas empresas maiores, elas contratam consultoria com empresas que nem a nossa, que nem a Timbira, para fazer projetos específicos. Né? E eu trabalhei com algumas grandes empresas em que
colocaram o Kubernetes e elas tinham uma equipe de sysadmin, assim, fantástica, né? Mas que eles não dão atenção, às vezes, suficiente para a parte de storage. Foi por isso que eu insisti tanto aqui, sabe? Eu vi ambientes que davam problema atrás de problema e para a gente é um saco, porque a gente tem que dar suporte para uma coisa que a gente sabe que foi mal feita. E foi mal feita pela falta de conhecimento e assim, gente, não é geral, não é regra geral, né? São as histórias particulares. Então, algumas grandes empresas que eu trabalhei apagando fogo em função de problema de arquitetura, e arquitetura no nível de storage. Alguém compra a ideia de um vendedor que vende tal programa, e aí eles compram um para fazer um POC, não, eles compram 1000, sabe? E não funciona como deveria funcionar. E aí a performance é horrível, e aí a culpa é de quem? É do produto. Se eles estão usando o operator da Percona, a culpa é do operator da Percona. Então, não sei se essa é uma história, assim, é uma que eu carrego comigo, assim, que eu teria uma úlcera de vez em quando por causa desse tipo de coisa. Assim, rodando sobre o Kubernetes, tá? Não tenho experiência nenhuma com o Uhum. Postgres. Ele é totalmente configurável, assim como é um Sim, Postgres comum em servidor. para as configurações assim, que a gente costuma mexer nelas, sim. O que vai ser mais difícil é se tiver alguma coisa mais customizada que você queira fazer. Sim, com relação à performance, etc., como a gente já faz hoje. Isso daí já é do cluster mesmo ou continua A performance, eu te possível? diria que tem um overhead, mas não é uma coisa tão expressiva assim. De novo, o overhead tu vai encontrar se o teu storage for lento. Sim. E aí seria a mesma coisa num ambiente fora do Kubernetes, mas em termos de abstração, ele consegue acessar os recursos de uma forma quase que igual no bare metal para aquele local, né? Tu vai ter uma interferência de um vizinho que estiver usando mais recursos do que poderia, mas, por exemplo, se você estivesse rodando o seu... Vamos supor que você está rodando o teu servidor, a tua instância Postgres num nodo dedicado, 95, 97% Mas quem vai igual, estar administrando os parâmetros dos Postgres é é. você. Ah, sou eu. Ah, É tá. você. Tá. Naquele arquivo cr.yaml file, é aquele que eu Ah, coloquei sim. lá. E você vai configurar ele como você configura ele num patrone. Tem uma seção patrone, e aí você configura ele sobre o patrone. Tá. Tamanho de shared buffers, checkpoint, essas coisas Ah, todas. ok. Beleza. Mais alguma pergunta? Pô, eu posso fazer isso, eu não fiz, acho que eu não fiz. Tem meu e-mail aqui. Eu te passo depois. Então é isso, pessoal. Valeu.